Bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou orar pelos estudantes, desde o prézinho, infantil, ao doutorado. Aquelas pessoas que se especializam e chegam ao nível mais alto. Doutorado é o mais alto grau acadêmico que uma pessoa pode obter. É a conclusão de estudos avançados em uma área específica do conhecimento. E as pessoas, elas, hoje, com maior entendimento, com tanta informação, devemos pedir a Deus para proteger as nossas crianças, desde a creche ao nível superior. As pessoas, as crianças, elas vão se desenvolvendo, vão conhecendo novas pessoas, e precisamos orar pelos professores e os estudantes, pelas crianças, pelos jovens, pessoas de todas as idades, pessoas que vão para continuar os seus estudos a partir dos 60, e pedir a Deus que todas essas pessoas, todos os estudantes, eles tenham proteção do Senhor, que os caminhos estejam abertos e que sejam muito protegidos na escola, protegidos nos lares, que as famílias tenham condições de dar bons estudos para os seus filhos, que os jovens, eles tenham sede de estudo, sede de conhecimento. Como é bom quando uma pessoa gosta de estudar. Ela começa a abrir o seu entendimento e ela começa a ter um crescimento na vida dela. Um crescimento de nível, ela vai mudando de nível. Quando uma pessoa, um jovem, desiste de estudar, ele está fazendo uma parada na vida dele, ele está fechando portas para a vida dele. E nós não podemos deixar que os jovens parem seus estudos e fechem portas boas, porque quantas portas se abrem através dos estudos, quantas portas boas, quantas famílias têm a vida transformada através do estudo de um filho. Às vezes é um filho, às vezes é um pai que parou porque ele não teve oportunidade, e depois de uma certa idade ele vai estudar e ele começa a galgar novos espaços, sonhos, projetos, começa a mudar a sua vida e muda toda a vida de sua família. Os estudos, ele é muito importante desde a infância. Quando uma família, ela investe nos estudos do seu filho, dos seus filhos, tem transformação, tem mudança naquelas vidas. Aí tem pessoas que falam, mas não é todo mundo que tem condições de pagar boas escolas para os seus filhos. Às vezes, o que mais impulsiona um filho a estudar, um jovem, uma criança, tomar gosto pelos estudos, é um incentivo familiar. Mesmo que essa família não tenha condições financeiras, mas ela oferece conteúdos para que essa criança estude, ela ora pelos estudos, ela pede a Deus, porque o principal em nossas vidas é a oração, é a conversa com Deus, é o que faz a transformação. Porque às vezes uma criança, quando ela tem os pais que oram junto com ela, incentiva, ela começa a entender que ela é uma pessoa muito importante e que ela vai crescer, e começa falando sobre
o que ela quer ser quando crescer. E orar a Papai do Céu, ensinar para ela a Papai do Céu, para que ele ajude, para que ela se forme. Tem crianças que falam, eu quero ser médico quando eu crescer. Tem outras que falam, eu quero ser engenheira quando crescer. Outros falam, eu quero ser piloto de avião. E isso tudo tem que ser incentivado na vida de uma criança, porque às vezes uma palavra de um pai, uma profecia boa, um incentivo faz com que aquela criança tenha em mente que ela é muito poderosa nessa terra. Quando um pai e uma mãe ora pelo seu filho e fala, você quer ser o que quando você crescer? E ele fala o que quer ser, e o pai, a mãe começa a orar por aquela criança, o futuro dele já está traçado, porque tem a bênção da família. A bênção da família é muito importante. E seja no que for, às vezes um filho ele quer ser enfermeiro, é o sonho dele, enfermeira. E o pai e a mãe falam, mas por que enfermeiro, por que não médico? Porque Deus tocou no coração dele, no coração dela. É o amor que ele sente, que ela sente por aquilo que ela tem vontade de exercer, porque cada um tem o seu propósito. Você já imaginou se todas as pessoas fossem só médicos e não houvesse um enfermeiro, não houvesse um auxiliar de enfermagem? Então temos que orar para que cada um cumpra o seu propósito na terra. Somos muito especiais. Deus nos formou desde o ventre das nossas mães e todos nós temos um propósito. Olha, Salmo 139, versículo 13 ao 17. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Olha, como somos preciosos. Desde o ventre de nossa mãe, o Senhor nos criou. Ele viu cada formação, ele fez cada célula do nosso corpo, ele acompanha desde a concepção a nossa vida até a partida das pessoas dessa vida. Então, temos um pai que quer o melhor para os seus filhos. Você é muito especial, você é especial e admirável. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. É assim que devemos falar com o nosso Pai. Eu te louvo, Pai, porque me fizeste de modo especial e admirável. Foi isso que Davi falou para Deus. É assim que devemos falar com o nosso Pai, porque somos especiais e admiráveis. Tuas obras, Senhor, são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Olha só, quando você começa a falar para os seus filhos
Quando você jovem começa a entender que você é muito especial, que Deus te fez de modo especial e admirável, você não vai parar seus estudos, você vai continuar, porque como são preciosos para nós os teus pensamentos, ó Deus. Os pensamentos de Deus para as nossas vidas são os melhores. Nunca pare de estudar. Você que está em qualquer idade que você quer estudar, volte a estudar. Os estudos são muito importantes na vida das pessoas aqui na Terra. Como são formadas todas as profissões? Através do estudo, através de um professor, de uma professora. Vamos orar pedindo a Deus para que abençoe os seus estudos. Aqueles que terminaram os estudos e ainda não entraram em sua profissão, ainda não estão exercendo sua profissão, não perca tempo. Comece a buscar na sua área. Comece a exercer sua área. Não pegue o seu diploma e deixe na gaveta. Não deixe que tudo que Deus vê em você, do seu potencial, fique lá guardado. Não enterre os seus talentos. Faça como aqueles que multiplicaram seus talentos. Não deixe que outras pessoas atrapalhem os seus estudos. Jovem, você que quer continuar estudando, não pense em casar antes de terminar seus estudos. E se você casar, faça um pacto com seu esposo, faça um pacto com sua esposa, que vão continuar os estudos para dar uma vida melhor para os filhos, para que você tenha uma vida de produtividade aqui na Terra. Os estudos são muito importantes. E quando uma criança ela começa, por que eu falei da creche, do prezinho? Porque é muito importante orar pelos cuidadores dessas crianças, orar para que essas crianças não tenham trauma nas escolas, para que os professores e professoras não falem coisas que deixem essas crianças traumatizadas. Eu tive um episódio de quando eu era criança que eu nunca esqueci. Uma professora falou para mim que eu não sabia pintar. E eu pintei umas uvas e risquei muito. Eu lembro ainda quando eu era muito criança. E ela falou, você não sabe pintar. Olha como ficou feio o seu desenho. Nossa, aquilo me marcou tanto. Quando eu fui fazer designer de modas na faculdade, aí tinha professora de desenho, professora de arte, e quando eu comecei a aprender a desenhar, fazer os croquis, e nas aulas de desenho eu comecei a me destacar, mas eu ficava com medo de mostrar os meus desenhos, com medo das críticas. Aí a professora falou, por que você sempre prefere entregar o seu por último? Às vezes eu vou olhar, você dá fica disfarçando. Enfim, eu falei para ela do que tinha acontecido na minha infância. Ela falou, olha, você se desenvolveu muito bem, me deu os parabéns e falou assim, agora você pode pintar uvas a vida inteira, você está mais do que aprovada. Esqueça o que passou. Olhe para frente, é o que Deus diz para você. Esqueça o que passou. Não importa onde você parou, olhe para frente, valorize a sua vida, porque você é precioso demais. Deus te fez precioso e admirável. Você é especial e admirável aos olhos de Deus, porque você é obra de Deus, nós somos obras de Deus. Então podemos fazer, você pode ser o que você quiser na sua vida, você é quem decide. Deus está do teu lado, te capacitando, te ajudando, abrindo portas,
Não importa se você está numa escola pública ou numa escola particular. Ame o que você faz, faça com amor e eu vou orar por você, estudante do, do, do maternal, daquele que vai para a creche, até o doutorado, até a especialização. Você que faz curso profissionalizante, que o Senhor te abençoe, que você seja muito realizado com seus cursos. Não pare de estudar, continue, ame o que você faz e Deus está te abençoando. Deus vai abrir grandes portas para vocês, estudantes. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que pararam de estudar e têm vontade de voltar, de fazer seus cursos online, cursos presenciais, seja em que área for, seja que qual for a profissão. Pai, em nome de Jesus, eu te peço do fundo do meu coração, ajuda os jovens a não desistirem de estudar, dai prazer, dai vontade, dai renovo, toca, Senhor. Que o teu povo seja forte e corajoso e que o Senhor esteja conosco sempre. Nos dá, Senhor, bom ânimo e abençoa toda a especialização dos cursos dos teus filhos e filhas, dos estudantes. Põe bons professores, bons educadores nos caminhos das crianças, dos jovens, de pessoas de todas as idades e principalmente, Pai, daquelas pessoas que têm muita vontade de estudar, mas por algum motivo tiveram que parar, Pai. Abre os caminhos, Senhor, dos teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que precisa de sua especialização em sua área, Pai, abre portas, grandes portas. Dai oportunidade, Pai, para os teus filhos e filhas, seja aqueles que moram em lugares afastados, sejam aqueles que moram em grandes metrópoles. Abençoa o teu povo, Pai, com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Dai renovo para todo estudante, dai sabedoria, abre o entendimento do teu povo, Pai. Coloca os teus filhos e filhas em bons lugares, em lugares altos, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que está para fazer um curso, aqueles que estão para fazer suas provas, aqueles que precisam ser aprovados em concursos públicos, Pai. Ajuda nos ensinos, Pai. Tem misericórdia dos teus filhos e filhas que amam estudar, que querem estudar, aqueles que precisam estudar e aqueles que estão sendo atrapalhados, Pai, e que estão sendo proibidos de estudar, Senhor. Abre os caminhos, Senhor, principalmente as meninas, as mulheres que às vezes são muito prejudicadas, porque às vezes casam, vão cuidar das suas famílias, que é o certo, é uma bênção de Deus. Família, filho, é bênção de Deus. Mas, Senhor, abre portas para elas estudarem. Não deixe que as tuas filhas sejam impedidas de estudar, Senhor. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção e proteção divina. Abre os caminhos, protege todos os estudantes na ida, na volta, na saída, na entrada, Pai, para os colégios, de volta para suas casas, pessoas que chegam mais de meia-noite em casa depois dos estudos, do seu trabalho. Protege, Senhor, protege as famílias, protege os casamentos, os namoros, os noivados, e que todos, Pai, todas as famílias incentive a todos aqueles que queiram estudar e que não atrapalhe, Pai, que não haja atrapalho nenhum, que não haja palavras de maldição que impeça dos teus filhos e filhas se formarem e estarem em lugares altos, Pai, para a tua glória. É teu nome, Senhor Jesus, é em teu nome, Senhor Jesus, que eu peço pela vida dos estudantes, que eu peço por todo aquele que sonha, Pai, em chegar a um doutorado na sua área, e é em nome de Jesus
que eu oro já agradecendo pelas bênçãos, caminhos abertos e grandes vitórias, Pai. E pessoas recebendo medalhas de mérito, de curso, de concurso, de matemática, de todas as matérias, Pai, em nome de Jesus. Eu já te agradeço pela vitória de todos os estudantes, Pai, e dos pais que incentivam, dos cônjuges que incentivam os outros a estudarem. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque essa é uma grande vitória do teu povo, Pai, para a tua glória. Em nome de Jesus, pelo teu imenso amor pelas nossas vidas, já agradeço. Amém.